Oi pessoal, voltamos com a nossa aula de número 6 e nela nós trataremos das projeções ortogonais, ok? A base que fundamenta esse tipo de recurso vem da geometria descritiva. É bom que fique claro isso, mas nós tentaremos aqui, eu tentarei falar de uma forma um pouco mais direta, um pouco menos matemática, tá? Para tentar contribuir com o entendimento geral desse importante recurso. O que você hoje, né, conhece como plantas, cortes, elevações, seções, fachadas, todos eles são produtos gráficos que só puderam existir devido a toda a teoria, a toda a base conceitual que vem desses sistemas de projeção, tá bom? Então vamos começar aqui. Vocês estão vendo um desenho de um poliedro, formado aqui se você quiser imaginar a união, né, de dois prismas, ou a subtração de um prisma, né, maior para um prisma menor, e nós vamos usá-lo como modelo para fazer a nossa explicação. Excepcionalmente, nessa aula, vocês vão observar que eu não estarei usando o traço à mão livre, né, eu estarei usando como se fosse um desenho feito com réguas, tá, para que a explicação fique um pouco mais precisa e você possa entender melhor a teoria por trás disso, ok? Então, pessoal, vamos lá. Imaginem o seguinte, imagine uma situação em que eu quisesse poder usar recursos gráficos que tivessem uma linguagem universal, de fácil legibilidade e que fosse precisa e que tivesse um nível de confiabilidade elevado e que através dele eu pudesse construir, produzir, interpretar objetos do mundo real, né, que são tridimensionais, obviamente, através de desenhos bidimensionais, né, de formas geométricas que os representassem nesses termos que eu acabei de colocar. Ou seja, eu, através de um desenho que tem somente duas dimensões, eu poderia interpretar, ler e, sei lá, produzir, né, fabricar um objeto, tanto quanto uma outra pessoa pudesse fazer a mesma coisa, tendo os mesmos conhecimentos, né, dessa linguagem gráfica. Ok? Então foi assim, de uma forma bem simplificada, é bom que se diga, né? Quem tiver interesse sobre aprofundar nesse assunto, eu recomendo procurar os livros que tratam especificamente da geometria descritiva, estudar um pouco sobre um matemático chamado Gaspar Monge, tá bom? Mas então, a base, né, na qual toda essa ciência se desenvolveu é mais ou menos essa. Então, imaginem que esse nosso sólido aqui está no espaço, ok? Esse espaço, né, ele é infinito, tá bom? Então, como é que eu posso aplicar nele um sistema, né, que pudesse transformá-lo, decodificá-lo em desenhos, em representações bidimensionais? Bom, então primeiro vamos ver como é que isso tudo foi organizado. Imagine então que nesse espaço infinito, né, eu pudesse subdividi-lo através de um plano horizontal. E aí o espaço agora, imagine que esse meu plano também é infinito, tá? Claro que eu não vou desenhá-lo aqui de forma infinita, né? Não faz sentido. Imagina agora que o meu espaço ficou subdividido em dois, né? O espaço na parte superior e na parte inferior. Existe uma terminologia própria da geometria descritiva para isso, ok? Eu vou tentar não ficar muito preso a ela para simplificar a explicação. Imagine também que eu pudesse dividir agora o espaço através de um outro plano, só que agora perpendicular ao primeiro, importante que isso fique claro, esse plano perpendicular ao primeiro, subdividindo agora o espaço em mais dois, digamos assim, dois subespaços, que alguns chamam de posterior, anterior, mas como eu falei, eu não quero entrar nessa parte aí muito presa a terminologias. E ainda eu pudesse subdividir mais uma vez esse espaço através de outro plano, ok? Então vejam que o meu espaço, né, ele teria agora várias subdivisões, todos esses planos são perpendiculares uns aos outros, tá? E através dessa agora subdivisão, eu poderia fazer com que esse meu objeto projetasse a sua imagem, digamos assim, neles, e aí a partir dessas imagens eu pudesse ter então uma representação legível, correta, precisa desse objeto que estaria solto no espaço. Bom, pessoal, então vamos ver como é que isso acontece. Imaginem agora que eu tivesse uma reta infinita que atingisse este ponto de forma que essa reta fosse perpendicular
aos 3 planos de projeção. Estão percebendo aqui? Então imaginem que essas retas vermelhas, né, são retas infinitas, que vão passar por esse ponto e vão atingir os 3 planos de projeção de alguma forma, certo? Fazendo com que eu tivesse, digamos assim, uma imagem, né, ou uma sombra, se você quiser imaginar dessa forma, desse ponto nesses 3 planos. Então vamos pensar assim, que quando esse ponto atingiu o plano horizontal, esse ponto foi projetado nesse plano bem aqui. É bom que fique claro que eu estou realmente arbitrando aqui, né, onde esse ponto atingiu o plano horizontal, uma vez que, como o meu desenho aqui, apesar dele estar sendo instrumentado, ele não tem um posicionamento fiel no espaço, né, eu não deixei isso pré-determinado, então eu estou arbitrando que a altura, né, entre o ponto no espaço e o ponto no plano horizontal é essa, tá bom? Então, ok. A partir disso aqui, eu tenho agora condições de marcar uma nova projetante aqui, também perpendicular ao plano lateral, perpendicular, outra projetante agora aqui, também perpendicular agora ao outro plano aqui, vou chamar de frontal, certo? E, uma vez que ele atinge, essa projetante atinge essa linha, eu posso subir com esse ponto, encontrando as outras 2 sombras, né, digamos assim, né, desse meu ponto no espaço. Percebem aqui? Bom, também por questões de esclarecimento, né, pessoal, a geometria descritiva, e aí você com certeza deve ter tido um professor de geometria que te deu uma explicação similar a essa, ele deve ter chamado esse plano horizontal, às vezes de Pi1, outros chamam de Pi', Pi 2 linhas, outros chamam simplesmente de plano horizontal de projeção, outro plano lateral de projeção. Como eu falei, eu não quero ter que me preocupar muito com isso, certo? Vamos tentar focar aqui numa abordagem um pouco mais intuitiva, certo? Então agora imaginem que todos os outros pontos desse meu objeto seguem o mesmo raciocínio, aí vejam como a lógica de construção aqui será a mesma. São vários feixes que atingirão, esse desenho vai começar a ficar um pouco confuso, tá? Mas vocês depois vão perceber que na finalização dele como é que vai ser o formato. Então imagine que todos os pontos desse objeto começam a atingir esse plano, ok? De tal forma que eu teria, ao final do processo, uma sombra, né, sei lá. Eu não gosto muito do termo sombra não, tá? Mas eu posso imaginar aqui uma imagem projetada do meu objeto nesses 3 planos de projeção. Ok? Pronto, então vejam aqui, né, todos os feixes possíveis de retas que projetaram todos os pontos desse meu objeto, que estava no espaço, né, todos os pontos foram projetados nesses planos auxiliares, digamos assim, tá bom? Aí vamos fazer uma interpretação agora. Percebam como esta face do meu objeto foi projetada nesse plano. Vou destacar aqui agora a mão livre. Tá fácil você entender, né? É como se um volume que antes era, né, tridimensional ficasse, digamos assim, achatado, né? Estou projetando. É importante deixar claro que a face que fica projetada lá é esta, né? Não seria essa aqui de trás. Todo mundo deve conseguir perceber que essa face posterior desse objeto ela é idêntica à face anterior, ok? Mas no sistema de projeção nós consideramos então que a projeção vem dessa face que está mais aqui para o nosso lado direito, tá bom? Mesma coisa vai acontecer então, ó, percebam aqui, com essa face e esta face que ficaram projetadas no plano horizontal desta forma aqui, ó, ok? Acho que também está fácil você perceber, né? Finalmente, imaginem agora a terceira projeção, né, que foi no plano lateral. Então você já pode enxergar aqui o resultado da projeção desta face e desta neste plano. Bom, então o que é que vem depois disso, né? Como vocês podem perceber, eu fiz um desenho de uma perspectiva. Inclusive até usei uma perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, tá? Mas esse desenho, por si só, ele não resolve aquele problema que eu comentei no começo da aula. Né? Ele continua, digamos assim, inútil no sentido de eu usar desenhos bidimensionais para interpretar um objeto 3D. Porque o meu desenho ainda é
uma ilusão 3D. Então, como é que isso também foi resolvido, né, pela geometria descritiva? Bom, a partir desse conceito, né, que você tem, então, essas projeções, imaginou-se que esses planos pudessem, então, agora ser rebatidos, tá, através do seguinte esquema de rotação. Imagine, então, que o plano horizontal sofreu uma rotação de 90 graus, nesse sentido, em torno desse eixo, e que o plano lateral aqui, né, também sofreu uma rotação de 90 graus, nesse sentido, em torno desse eixo. Ok? Isso fez com que o sistema passasse a ter um aspecto aproximadamente igual a este. Ok? Então vocês imaginem que houve esse rebatimento, né, para essa rotação desse plano, né, em direção ao plano vertical, assim como desse plano em direção ao plano vertical. E aí, na hora que os três, né, estavam unidos, seria uma situação parecida com essa, tá? Mas, ainda em perspectiva, né, não faria muito sentido aqui eu estar trabalhando nessa situação aqui. Aí você agora imagina que esse sistema aqui, onde os três planos agora, né, ficaram coplanares, né, eu agora planifico, me coloco, né, de frente para eles, e como resultado eu teria essa situação aqui. Ok? Bom, então notem como existe uma convenção, né, um processo que, se aplicado da mesma maneira para qualquer objeto, eu acabo unificando a linguagem, ou seja, eu agora sei a origem desse tipo de projeção, assim como desse e desse daqui. Percebam também como através desse modelo eu consigo ler esses três desenhos e interpretar esse objeto. Eu consigo reconhecer as dimensões desse objeto, o formato desse objeto, através da interpretação desses três desenhos que são bidimensionais. Quando você olha para esse desenho, por exemplo, né, de forma única, tá? Ele dá margem a muitas interpretações. Como assim? Esse plano aqui, ele é mais alto ou mais baixo do que esse? Esse plano aqui, ele representa um plano horizontal ou ele é uma rampa? Tá? Você só vai conseguir responder essas questões se você olhar para esse desenho. Então, quando eu te informo que esse desenho aqui mais esse daqui representa um único objeto, então eu agora tenho que fazer a interpretação nos dois sentidos. Então agora eu consigo saber que esse plano aqui é mais alto do que esse, porque esta informação me diz isso. Assim como, olhando para esse desenho aqui, eu consigo entender que este plano aqui está mais afastado do que esse, porque esta informação aqui me diz isso. O somatório dos três desenhos fazem com que a sua interpretação passe a ser única, sem dubiedades, né? Sem margem para erros. Em geometrias mais complexas, você talvez tivesse que ter as outras projeções, né, do seu objeto. Ou seja, ao invés de eu ter somente 3 planos de projeção, eu poderia ter 6. Tá? Ou até mesmo poderia ter outros planos de projeção que passariam por dentro do objeto. Então, se vocês imaginarem, por exemplo, que eu tivesse um plano de projeção que atravessasse o meu objeto aqui, ó, tá? Então, esse plano geraria, né, o que nós conhecemos na arquitetura, né, no design, com corte ou seção, tá? Mas essa consideração aqui fica para um outro momento, tá bom? O importante que você entenda agora é isso. Simplificando mais ainda esse nosso diagrama, você poderia simplesmente, né, desenhar o seu objeto, vamos ver aqui, né, no dia a dia, né, do trabalho de arquitetura, no dia a dia dos seus estudos, você pode simplesmente chegar, né, você pode simplesmente desenhar, vamos supor que essa figura quadrangular, né, e desenhar 2 diagonais, certo? E mostrar para uma terceira pessoa e pedir que ela interprete esse objeto aqui, né? Mais uma vez, isso aqui dará margem a muita interpretação. Mas, na hora que você passa a unificar, conjugar a sua leitura através de um outro desenho, vejam só. Então, além de informar, né, que isso aqui é uma projeção de um objeto em plano horizontal, você também informa que isso aqui é a projeção do seu mesmo objeto em um plano vertical,
Então você começa a ter outro tipo de interpretação, você começa já a saber que esse objeto aqui, agora em perspectiva, né, olha só, ele representa uma pirâmide. Estão compreendendo? No caso dessa pirâmide, né, as duas projeções bastariam, tá? Mas agora imagine outra situação em que eu tivesse, vamos supor, né, um objeto parecido com esse anterior, eu tivesse também um quadrado, mas aí eu tivesse agora uma única diagonal e também solicitasse aqui uma interpretação, tá, para esse objeto aqui. Então, na hora que eu informasse que isso aqui, essa projeção, esse desenho, é a projeção em plano horizontal de um determinado objeto, cuja projeção em plano vertical é essa, e cuja projeção em plano lateral, né, no segundo plano vertical, é esta aqui. Então agora você já começa a ter outra interpretação, que seria também de uma pirâmide, mas agora, né, de uma pirâmide oblíqua, tá? Seria mais ou menos esse aqui. Não seria uma pirâmide reta, tá bom? Como também, esse mesmo desenho aqui poderia te dar uma outra interpretação, caso você... Estou ficando sem espaço na minha folhinha aqui, mas vamos lá. Não quero ficar apagando as camadas, vamos lá. Vamos supor que você tivesse, então, aquele mesmo desenho, olha só que interessante, né? Eu tivesse esse mesmo desenho aqui, mas informasse que a sua projeção em plano vertical é essa aqui, ó. Olha só. Assim como a sua projeção no outro plano lateral, seria esta aqui, ó. Ok? Nós faremos outras aulas, né, e outros exercícios sobre isso, então vocês não precisam se preocupar se não estiverem entendendo muito o que está acontecendo aqui, mas o que agora, né, se traduziria, o que nós poderíamos traduzir desses três desenhos seria um objeto parecido com este daqui. Vejam só. Ok? Todo mundo consegue enxergar? Seria também um prisma, né? Só que ele recortado aqui na sua diagonal. Tá bom? Então é isso, pessoal. Os sistemas de projeção realmente são fundamentais na interpretação de qualquer objeto, na representação, tanto nas fases de estudos, né, de criação de um produto, de um edifício, de um ambiente, como também na sua fase de representação documental, né, na hora que você vai desenhar uma planta, na hora que você vai desenhar uma elevação, um corte, uma seção, certo? A base é essa, ok? Nas próximas aulas nós vamos fazer alguns exercícios para você incrementar a sua visão espacial. Visão espacial realmente é um requisito muito importante nesse momento, porque essas interpretações requerem, né, que você fique o tempo todo imaginando esse sistema, né, e traduzindo, né, essa interpretação para cá e vice-versa, né, você tem que estar o tempo todo num processo em que você olha para isso, mas vê isso, ou então você imagina isso e desenha isso, ok? Então realmente a visão espacial é fundamental. E como vocês podem perceber também, a base gráfica, né, a base de desenho, ela vai de encontro com aqueles conhecimentos que nós trabalhamos nas primeiras aulas. É o desenho do segmento de reta, é o paralelismo, né, o perpendicularismo. Tá? Vocês vão ver que até mesmo, né, aqueles estudos de sombra, né, de texturas que nós trabalhamos lá vão ser úteis agora. Tá bom? Então nós vamos agora, a partir da próxima aula, já trabalhar aplicações práticas, né, do mundo da vida profissional, usando aí os fundamentos aí que já foram vistos até aqui. Ok? Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixo aqui meu abraço para todo mundo e até mais.